E aí, moçada, tudo bem? Agora é hora de abrir o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então vamos lá começar. O próprio Estatuto. Veja, o Estatuto ele é um estatuto, e quando eu falo, né, eu quero reforçar essa palavra Estatuto, é para você entender o seguinte: ele é um diploma que ele não trabalha só aspectos cíveis, ele não trabalha só questões penais, ele não trabalha só questões administrativas, ele trata de tudo. A grande prerrogativa, né, a grande característica aqui do Estatuto ele é que é um diploma que vai falar tudo sobre determinado assunto. Então, o Estatuto do Índio fala tudo sobre o regime jurídico do indígena. O Estatuto do Idoso é tudo sobre o regime jurídico da pessoa idosa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo sobre o regime jurídico da criança e do adolescente. Passando por conceitos, por direitos, passando por infrações administrativas, por políticas do Estado, passando por crimes, passa por todos os temas. E por isso que o nosso estudo aqui ele acaba se avolumando ao longo do tempo, tá bom? Começamos pelo início e aí a gente vai trabalhar as disposições preliminares desse estatuto. E claro, nós vamos ter que fazer um pezinho aqui numa parte teórica. Até porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente fala, olha, nós adotamos a doutrina da proteção integral. Ou seja, nós temos que, né, por essa doutrina da proteção integral, que criança e adolescente são tidos aqui como o quê? Como sujeitos de direito. Vamos lá. São tidos como sujeitos que merecem, né, proteção e que também possuem algumas responsabilidades e que cabe ali, né, um tratamento especial pela situação de vulnerabilidade a que se encontram. Quando eu falo em vulnerabilidade, você tem que entender o seguinte: é óbvio que uma criança e um adolescente tem mais dificuldade para sobreviver e viver dignamente do que uma pessoa adulta. Até porque a pessoa adulta pode trabalhar, ela tem mais condições de fazê-lo, certo? Quando você olha para uma criança não tem condições de trabalhar. Quando você olha para uma criancinha pequena, né, ainda menos condições, ou nenhuma, zero condições, certo? Então são sujeitos de direito, mas que recebem aqui, né, recebem essa classificação de vulneráveis, tá? Por quê? Porque tem mais dificuldade que as demais pessoas. Então, também deve-se levar em consideração que são pessoas em desenvolvimento, não podem ser tratadas como adulto e são destinatárias aqui do quê? São destinatárias de políticas públicas. Uma série de políticas públicas. E aí, já aproveitando o gancho, como essa proteção ela é integral, essas políticas públicas não são apenas para pessoas ou para crianças e adolescentes em situação de risco. Então, vamos colocar isso. Não apenas para quem estiver em situação de risco. Certo? Mas para todas, certo? Não apenas para quem estiver em situação de risco, mas para todas. Tá, todas. Top? Beleza. Então veja, só lembrando, nós temos aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz um rompimento de um paradigma que nós tínhamos até então adotado. Então, antes de 1990, que é a data em que nós tivemos a vigência do nosso ECA, antes dele nós tínhamos o Código de Menores, 79 até 90. Outra premissa assistencialista, doutrina da situação irregular, agora não, agora a doutrina da proteção integral, tá? Então, sobre proteção integral, aqui só alguns pontos para você revisitar comigo, sabendo que o ECA adota expressamente essa doutrina, tá?
Aí eu entro agora na sequência, na parte do conceito de criança e adolescente. Vejam só, pessoal, isso aqui é bem interessante, tá? Por quê? Porque nós podemos ter vários critérios, né, para conceituação. Existem, se eu não me engano, no direito argentino, leva-se em consideração aspectos psicológicos. Então, para você saber se ele vai responder como adulto ou não, por exemplo, por um ato, você vai fazer uma avaliação psicológica para ver se aquela criança, aquele adolescente tem capacidade de responder ao ato, enfim. Né, tem aspectos positivos, mas também tem críticas que são feitas, porque uma avaliação psicológica é uma avaliação subjetiva. Então vai depender do jeito que a pessoa avalia. Você dá muito poder a essa pessoa para fazer essa avaliação. Mas enfim, tá? O nosso ordenamento ele é muito mais simples nisso. E tem vantagens isso, sabe? Por quê? Porque nós adotamos um critério biológico. Certo? Então esse critério biológico, ele vai permitir que eu defina quem é criança e adolescente e distinga um do outro. Ou seja, quem são os menores, que eu já coloco dentro da pecha de pessoas não capazes, ou que têm alguma capacidade, e dentro desse grupo eu consigo olhar para distinguir criança e adolescente justamente com o intuito de dizer que a criança é menos capaz ou incapaz plenamente frente ao adolescente. Muito cuidado para não confundir com capacidade civil. Então vem comigo, tá? Primeira coisa, esse critério biológico, ele tem algumas, né, vamos lá, ele é mais seguro, né? Ele é tido aqui como igualitário, então ele não distingue, você vai dizer, professor, mas aí todos seriam submetidos a uma avaliação psicológica. Sim, mas a depender do psicólogo, se o cara é mais linha dura ou menos linha dura, a conclusão poderia ser diferente, tá? E também, ele acho que essa é uma das principais características, ele é objetivo. Não tem o que discutir. Se eu tenho 10 anos, sou criança. Se eu tenho 16, sou adolescente. Se eu tenho 21, sou adulto. Tá bom? Beleza. Esse critério biológico, ele também não é fixado assim, joga uma moeda para cima, cai lá e você adota ele. Não. Tem uma série de estudos sobre a questão da formação do cérebro. E aí, nesses estudos, enfim, só para ilustrar um pouquinho, tem uma análise que é feita do córtex pré-frontal, que está aqui na frente, e esse córtex pré-frontal, quanto mais velha é a pessoa, né, lá por uns estudos, né, não sei se eletromagnéticos, ela faz o estudo no cérebro do sujeito, e você percebe que ele é menos ativo. Ou seja, se o córtex pré-frontal ele é menos ativo, significa que a pessoa tem uma capacidade de frear um pouco mais as suas emoções. E às vezes as suas respostas em impulsos primários. E isso dita o quê? Dita capacidade. Esse controle permite que você possa ser responsabilizado. Então, quando você olha para uma criança, esse córtex pré-frontal dele é hiperativo a ponto de mostrar que ele não tem capacidade de controlar isso. Quando é um adolescente um pouco maior, ele já tem um pouco mais de capacidade de frear isso. E quando é adulto, ele tem uma capacidade ainda maior. Basicamente é isso. Tá. Mas aí o que importa mesmo para fins da tua prova é você entender o seguinte. Se eu for pegar aqui para fazer a questão da distinção entre criança e adolescente, você pode pensar isso a partir de uma linha do tempo. Vamos lá? Então, o que nós temos? Nós temos aqui o marco de 0, nós teremos aqui o marco de 12 anos e nós teremos aqui o marco de 18 anos. Ok? 0, tá. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar o número para cima, você vai entender o porquê daqui a pouco. Então, acho que vai ficar legal assim. 0, 12 e 18. Então, para o ECA, eu vou até colocar aqui, para o ECA, você tem o seguinte, de 0 anos até 12 incompleto, nós temos uma criança. Certo? De 12 completos até 18 incompletos,
nós temos um aborrecente. Certo? Para frente, nós temos o adulto. Lembrando que esse adulto aqui, até se você quiser, não é muito meu foco, então não vou entrar nesse detalhe, até se você quiser aqui, ele é jovem depois adulto. Tá? Tem o estatuto do jovem, 18 a 21 anos, beleza. Veja, a linha do tempo é essa, o que você tem que cuidar em prova? Né? 12 anos incompletos, eu sou o quê? Eu sou criança. Completei, fiz o meu aniversário de 12 anos, ou seja, inaugurei meu 13º ano de vida, eu passo a ser adolescente. 18 anos incompletos, eu sou adolescente. Fiz aniversário de 18 anos, eu passo a ser adulto. Então, embora o ECA não fale, ele fala assim, de 0 a 12 incompletos é criança, de 12 a 18 é adulto, o ECA teria que ter vindo com um ajuste terminológico para falar assim, 18 anos incompletos. Mas enfim, não veio, e você não vai ficar implicando com isso em questão de prova, a não ser que a própria questão de prova traga esse detalhe para você, tá? Resolvendo questões você vai perceber isso, que não é difícil de você acertar, só para você ficar com isso na cabeça, né? Porque tecnicamente é 18 incompletos. Se eu falo de 12 a 18 anos, quando eu tenho 18 anos, eu já não sou mais adolescente, eu sou adulto. Mas o ECA ele não vem com esse incompleto no final, se você vê uma questão que vai fazer uma cópia do ECA, você vai considerar como certo. Tá? Não precisamos problematizar, já recebi várias dúvidas sobre isso de alunos. Tá? O que você tem que entender aqui? Que para fins do Estatuto da Criança, tem dois regimes aqui. Nós temos um regime da criança e um regime do adolescente. Tá? Eu vou te dar um exemplo, são vários os aspectos, mas o exemplo que vai me importar agora. Tá? O que vai acontecer? Se nós tivermos uma criança praticando um ato infracional, vamos lá. Veja, a criança pode praticar um ato infracional? Pode. A criança pode praticar um homicídio? Sim, ela viu uma arma no chão, levantou e atirou aleatoriamente, atingiu alguém e matou. Pode praticar um homicídio. Se essa criança praticar um homicídio, ela responde como? Ela não responde. Você vai aplicar a essa criança uma medida de proteção. Certo? O adolescente, ele é tido como alguém com um pouco mais de capacidade do que a criança. Não tão capaz quanto um adulto, mas com um pouco mais. Se um adolescente praticar um ato infracional, ele responde? Sim. A ele pode ser aplicada uma medida socioeducativa ou uma medida de proteção. As medidas de proteção aplicáveis às crianças também são aplicadas aos adolescentes, porque eles também são incapazes. Só que como ele já tem, também são incapazes. Mas como ele já pode responder um pouco melhor, vocês podem aplicar a ele uma medida socioeducativa. Tá? Esse é um exemplo. Outro exemplo. Quando eu falo de adoção, a criança, ela tem que manifestar vontade para ser adotada? Veja, o que diz o ECA? Diz assim, olha, quando eu estou olhando para adoção, você vai buscar a oitiva dessa criança, se possível. Ou seja, o juiz vai tentar conversar com a criança. Porque às vezes a criança tem 10 anos de idade, ela consegue manifestar interesse em ser adotada ou não? Consegue. Agora ela tem 1 ano, consegue? Não consegue. Agora o adolescente, ele vai ser o quê? O adolescente, ele vai ser interrogado. Eu vou até deixar isso aqui para colocar, deixa eu ver como que eu vou colocar para eu não criar um problema para o futuro. Tá? Eu vou trazer o seguinte, ó, você vai tentar colher a manifestação de vontade da criança. Então você vai colocar, vou colocar oitiva formal. Fica melhor, fica mais claro. E eu não entro no critério técnico agora, que não é o aspecto, né? E aqui você vai tentar fazer uma oitiva informal. Veja, quando eu coloco ali que vai ter uma oitiva formal, veja, eu preciso que aquele adolescente concorde. Ele tem que consentir. Eu acho que aí fica até melhor. Essa oitiva formal eu vou colocar assim, que ele tem que ter consentimento. Eu não me preocupo com o termo técnico agora. É diferente. A criança talvez eu não consiga esse consentimento, mas eu vou tentar ouvi-lo. Agora, o adolescente no processo de adoção tem que manifestar. Por quê? Porque ele tem mais capacidade. Tá? Beleza. Então veja aí. Ótimo. O que eu quero estabelecer com isso? Eu
quero que você entenda que há um regime jurídico diferente. E eu quero fazer também uma provocação para você comparar com o Código Civil. Por quê? Porque lá no Código Civil, como que a coisa vai funcionar? O corte vem aqui, ó. Tá vendo? Quando eu olho para o Código Civil, esse corte é diferente. Eu vou colocar aqui de novo, ó. Eu vou fazer em forma de, para não ficar muito poluído, ele tem aqui e aí você projeta ele para cá. Aí fica melhor. Beleza. Ou seja, para cá, eu tenho quem? Eu tenho o absolutamente incapaz. Para cá, eu tenho o relativamente incapaz. Claro, a hora que ele fez 18, ele passa a ser capaz. Certo? E aí, a hora que ele fez 18, eu vou marcar aqui também, coloca aqui, ele vai ser capaz. Só para deixar isso bem ponderado. Mas eu quero que você perceba o seguinte, que o tratamento que o Código Civil dá para a capacidade é diferente dos regimes jurídicos estabelecidos para criança e adolescente no ECA. ECA até 12. Tratamento para algumas temáticas próprias. Adolescente, a partir dos 12. Tratamento próprio para algumas temáticas. Quando eu olho para o Código Civil, o corte vem em outro. Entende? Eu vou ter que ir relativamente incapaz para cá, né? Absolutamente incapaz para cá, relativamente incapaz para cá e capacidade a partir dos 18. Certo? Aí. Então, basicamente isso. Aqui, né, é 16 anos. Então, só para ficar claro. É 16 anos. Tá? Veja, é a mesma coisa quando eu vou olhar, por exemplo, para o Código Eleitoral. Eu vou ter capacidade eleitoral, ainda que facultativa, mas ela vai vir aqui. Capacidade eleitoral. Que vai também abranger a própria capacidade para um trabalho seletista, né? Se bem que o trabalho você pode vir até os 14 anos de idade, a gente até discutiu isso. Beleza? Top. Veja, lá no Código Civil, o cara que é absolutamente incapaz, ele precisa que alguém se faça por ele, presente, vai ser um representante. Quando eu olho para o relativamente incapaz, ele vai ser acompanhado, ele vai ser assistido. Por isso que a gente tem o Instituto da Representação e da Assistência. Tá? Mas os tratamentos são diferentes. Tá bom. Aí, vamos lá, professor, e o Código Penal? Veja, quando eu olho para cá, e eu vou pensar no Código Penal, eu vou até pegar uma caneta verde, e vou pensar o seguinte, eu vou adotar o ECA, onde? Daqui até aqui. Daqui para o futuro é Código Penal. Tá vendo? Então, veja, quando eu falo do direito penal, eu venho daqui até aqui usando o ECA. Daqui para frente, Código Penal. E eu sempre vou considerar a teoria do fato. Se o adolescente praticou um ato infracional bem aqui pertinho, mas antes de fazer aniversário de 18, ainda que a aplicação da medida venha depois, vou ter que aplicar o ECA. Ah, professor, mas ele não está mais sob o regime do ECA. Pois é, aí entra um outro ponto. Aí quando você está falando do conceito, entra lá um artigo que eu já vou deixar citado, quando eu cito o artigo em tela que você tem que ler, é o artigo 121, parágrafo 5º do ECA. O artigo 121, parágrafo 5º do ECA, ele vem dizer assim, olha, embora o ECA seja aplicável até os 18 anos, para fins de medidas socioeducativas, ele pode ser aplicado até os 21. Tá? Ou melhor, você vai ter lá, ele fala em liberação compulsória. Aos 21. Ou seja, ele pode
cumprir uma medida socioeducativa até os 21 anos de idade. Vem comigo na tela. Vamos de novo fazer uma rápida linha do tempo aqui para vocês. Isso aqui é simples, tá? Mas é só para você entender. Vamos lá, eu vou marcar aqui 0, vou marcar aqui, um pouco mais para cá, o 12, vou marcar aqui o 18 e vou marcar aqui o 21, tá bom? Beleza. O que aconteceu? O adolescente veio e, quando ele tinha, aqui ó, 17 anos, ele praticou um ato infracional. Aí, pessoal, o que acontece? Tem um tempo para que haja a apuração do ato infracional. Aí, quando ele tinha lá 19 anos, foi aplicada uma medida socioeducativa de internação. Primeiro que está tudo certo, teoria do fato, não posso deixá-lo preso segundo o Código Penal, porque ele praticou o ato quando ele tinha 17 anos de idade. Aí, veja só, o período de cumprimento dessa medida socioeducativa, o período de cumprimento da medida socioeducativa, tradicionalmente, é por 3 anos. Então, esse adulto vai cumprir a medida socioeducativa de internação, teoricamente, por 3 anos, só que limitado a 21. Então, 19, dos 19 aos 20, dos 20 aos 21. No caso dele, vai dar só 2 anos. Se a medida socioeducativa for aplicada no seu aniversário aos 18, ele pode ficar aos 3. Agora, se ela for aplicada aos 20, vai ficar só até os 21. Se ela for aplicada aos 21 anos de idade, ele não vai cumprir. Tá? Veja, é só para reger essa situação. Nos aspectos civis, eu não preciso discutir, já falei. Eu tenho um outro regramento, cada um tem sua vida própria lá. Tanto é que eu vou falar um pouquinho sobre emancipação daqui a pouco, porque é um aspecto bem peculiar. Porque o que é emancipação? A maioridade civil se dá onde? A partir dos 18. Eu vou levar a maioridade civil aos 16. É uma outra situação. Tá? Mas para fins penais, até os 18 ECA, dali para frente penal. Teoria do fato, se eu precisar projetar o cumprimento da medida, eu posso cumprir até os 21 anos de idade. Fechou? Top, não precisamos complicar isso aqui não, tá? Aí vamos lá, voltei para cá. Aproveitar agora, já que eu coloquei em tela, já falei aí para vocês, para eu colocar em tela a questão da emancipação. O que é emancipação? A emancipação nada mais é do que a antecipar a capacidade civil. Veja, é eu pegar aqui a capacidade civil que está aqui ó, aos 18 e trazer para os 16. Tem lá os requisitos e os critérios para que isso possa ser feito, né, no âmbito do Código Civil. Tá? Veja só, a emancipação não faz com que o ECA seja aplicado só aos teus 16 anos de idade. O ECA continuará a ser aplicado a partir dos 16. Por quê? Porque o escopo do ECA é outro. O escopo do Código Civil é reger as relações civis patrimoniais, né? Mas principalmente patrimoniais. O escopo do ECA é uma proteção muito mais ampla. Tem um regime jurídico próprio. Então, assim, veja, o fato de você ter antecipado a maioridade civil para os 16 anos não faz com que aquele adolescente se torne adulto aos 16. Ele continua sendo adolescente. Ele continua recebendo a proteção do ECA, tá? Isso é bem importante que você saiba, tá? Bem importante que você saiba mesmo. Então, a emancipação, ela está relacionada, veja só, basicamente, né, não é matéria nossa, mas só para você entender, ela vai fazer o quê? Ela vai envolver a prática de atos negociais sem assistência. Você vai dispensar o assistente. Lembra que eu te falei que assistência. Lembra que eu te falei que no final das contas, né, quando você é absolutamente incapaz, precisa que alguém faça os atos por si, por ti. Ou seja, vai precisar de um representante. Quando eu sou relativamente incapaz, eu pratico os atos mais acompanhados, se dispensa o acompanhante. É só isso. É só isso. A assistência, a emancipação é a dispensa desse acompanhante, tá? Então, veja só, não antecipa a maturidade. Até porque o nosso critério é o quê? É biológico. Tem que esperar o tempo dos 18 anos. Tá? Claro, ela vai ter alguns efeitos. Vai ter efeito sobre
poder familiar, sobre guarda, sobre autorização para viajar. Por exemplo, assim, um adolescente, ele pode viajar pelo território, pode viajar, por exemplo, para o território nacional ali, com liberdade, agora depois das reformas, né? Ele só não pode viajar para fora. Se ele é emancipado, ele vai ter liberdade para viajar para fora sozinho, por exemplo. Tá? Show? Legal. Emancipação. Tela aqui para vocês. Bom demais. Moçada, vamos lá. Voltando aqui para mim, eu passei, portanto, na pegada do conceito, volto à tela, então esse é o conceito. Agora eu vou trabalhar os princípios basilares. Eu vou ser bem sincero para vocês aqui, eu vou ser extremamente objetivo na análise desses princípios basilares. Por quê? Porque no final das contas você vai aprender esses princípios basilares muito mais pela continuidade do curso do que propriamente por decorar cada um deles. Alguns deles, a essa altura já, e você está no início, você já sabe. Outros você vai agora conhecer e ao longo do tempo você vai solidificar, tá? Só para você, para a gente deixar aqui bem alinhada a expectativa. Até porque alguns deles eu já até falei, ainda que não diretamente, não, né, com foco nele, a gente já trabalhou aqui esses princípios. O primeiro deles, pessoal, é o princípio da prioridade absoluta. Veja, quando você entra na leitura do ECA, e aqui, volto a insistir, ler os primeiros 6 artigos faz parte do teu estudo, você não pode deixar de ler os artigos do ECA. Lá tem várias questões que vão cobrar, por exemplo, essa prioridade no seu sentido literal, então você tem que dar uma lida lá para você não se surpreender com a questão. Mas basicamente o princípio da prioridade vai dizer o seguinte, olha, à frente das crianças, à frente dos adultos estão as crianças, ou seja, as crianças vêm em primeiro lugar. Ou melhor, as crianças e os adolescentes, os menores vêm em primeiro lugar. Tá? É isso. Eu não vou nem tomar nota porque você já sabe, o princípio da prioridade, opa, voltou aqui, prioridade absoluta. E aí quando ele vem com essa palavra absoluta, ele vai dizer assim, ó, não aceitamos mitigação. Não aceitamos discurso nenhum para que eu ordene essa prioridade a não ser colocando crianças e adolescentes por primeiro. Isso, pessoal, vai ser lá para proteção e socorro no atendimento, isso para recebimento de recursos, isso para execução de políticas públicas, certo? Para tudo quanto é aspecto em que você pode ter uma ação do Estado voltado para pessoas, para categorias diferentes de pessoas, você vai priorizar a infância, tá? Aí nós temos também o princípio da dignidade. Tranquilo? Ou seja, o que é dignidade, pessoal? Dignidade é o seguinte, é a qualidade do ser humano que tem os seus direitos respeitados. Então, se eu tenho os meus direitos respeitados, meus direitos fundamentais respeitados, eu sou uma pessoa que vivo de forma digna. Se eu não tenho, se esses direitos são de algum modo vilipendiados, eu não sou uma pessoa que tem uma vida totalmente digna. Não existe um conceito para dignidade, é como se dignidade fosse um guarda-chuva dos demais direitos. Quanto mais direitos eu tiver violado, menos digna é a minha vida, certo? Então, se eu não tenho lá condições para me alimentar, tenho minha dignidade violada. Se eu não tenho educação, tenho minha dignidade de algum mal violada, e assim vai, tá? Beleza? Show. Então, tá lá. Tanto é que quando o ECA vai falar do princípio da dignidade, ele fala de todas essas questões que estão sob o guarda-chuva da dignidade. Vai falar de vida, saúde, vai falar de alimentação, esporte, vai falar de lazer, cultura, vai falar de liberdade, tudo isso lá. Beleza? Temos ainda o princípio da não discriminação. Ou seja, a ideia de que você não pode discriminar crianças e adolescentes, a necessidade de ser feito um esforço no sentido de que elas não sejam discriminadas. O princípio, esse é um princípio super importante, do melhor interesse. Veja, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente significa dizer o seguinte, que as ações que vão ser engendradas pelo poder público devem olhar como destinatário a criança e adolescente, ver aquilo que é bom para elas. Eu vou te dar um exemplo, e esse exemplo é bem legal. Vamos pensar numa adoção. Tem uma criança que está destituída do poder familiar, ela é negra, ela é deficiente e ela tem 14 anos de idade. Por experiência de quem já trabalhou em vara de infância, e você vê isso, né, dos meus estudos, você percebe isso dos estudos que faço, do que eu acompanho aí na infância e juventude, a chance de adoção de uma criança negra com 14 anos de idade e com deficiência,
a adoção nacional é praticamente zero. Vai ficar lá acolhido institucionalmente até cumprir 18 anos e aí vai ter que tocar sua vida sozinho. Tá? Aí o que acontece? Surge um casal de alemães ricaços, com uma condição de vida fantástica, vida estável, tem todo um desejo árduo, né, de cuidar de alguém, querem ser pais, não podem ser pais, ou já têm seus filhos, e querem de algum modo adotar, e querem adotar uma criança no Brasil, querem adotar uma criança negra, e não colocam lá, não tem nenhum requisito, então pode ser ali uma criança negra, 14 anos, um adolescente, desculpe, negro, 14 anos de idade e com deficiência. Tá? Vêm para cá no Brasil, fazem todo o processo, estão habilitados, preenchem toda a documentação, chega na hora de fazer a adoção, o que eu falei para você agora há pouco? Em sendo um adolescente, ele tem que consentir. É aquela oitiva formal, né? Ele tem que se consentir com a adoção. Chega lá na hora, ele não quer. Não quero ir para a Alemanha, quero ficar no Brasil. Mas veja, ele lá já vai ter escola para ele, vai morar numa casa muito legal, vai ter uma condição de vida fantástica, vai ter um carinho, um amor que vai ser dado por esse casal de alemães. Posso dizer, vai ser bom para ti, vai? Não. Eu tenho que ver o melhor interesse da criança ou do adolescente, nesse caso do adolescente. Mas professor, ele não tem capacidade, sim, mas ele nesse caso, segundo o nosso ECA, ele tem sim condições de consentir. Por quê? Porque eu tenho que verificar se aquilo é do melhor interesse e só ele pode dizer isso. O adulto não pode dizer por ele. Eu sei que isso é muito teórico e é bastante subjetivo, mas há necessidade de se perceber se aquilo é benéfico para ele e ele manifestando quando possível, tá? Princípio do melhor interesse. Muito utilizado para fins de adoção, tá? Outro princípio da consideração, já até falei um pouco. Eu vou até colocar o princípio inteiro, da consideração, da condição, que aparece assim, condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Certo? Ou seja, eu não posso tratar criança e adolescente como adultos, por quê? Porque eles estão em desenvolvimento. É aquilo que eu te falei lá do córtex pré-frontal, é aquilo que eu te disse em relação à sua responsabilidade e capacidade penal, então não pode sofrer um tratamento penal, é muito adotado na aplicação de medidas socioeducativas, até para que haja ali uma ponderação por parte do aplicador. E também o princípio da municipalização. Veja, esse princípio ele é interessante por quê? Porque ele vem e indica o seguinte, que as ações elas são centradas na figura do município. Certo? É o município que tem contato local com a realidade. É o município que tem uma possibilidade de estar mais próximo daquelas famílias que precisam ser acompanhadas. Então, o princípio da municipalização indica que todo o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vem como centrado, as ações vão concentradas no Executivo Municipal. Lembrando que é uma estrutura de rede, o Legislativo, e mais do que o Legislativo, né, o próprio Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, também atuam nesse sistema de rede, mas o ponto focal é no município. Legal? Princípios basilares, basicamente isso, não precisamos aqui nos aprofundar muito mais não, tá? E aí, para encerrar, critérios interpretativos, ou seja, na hora de eu interpretar a norma, o que eu vou levar em consideração? Aqui é bem tranquilo, tá, pessoal? A prova, quando cobra isso, ela vai simplesmente perguntar quais são os 4 critérios interpretativos. E você vai ver que até é repeteco de um princípio. Né? Então, até quem critique, isso aqui não é critério interpretativo, isso aqui é princípio. E o princípio serve muito mais do que um critério interpretativo. Mas beleza, não vamos brigar com as coisas porque não interessa, porque eu só quero acertar a questão de prova. Tá? Primeira coisa, quando eu for interpretar o ECA, eu vou levar em consideração o quê? Eu vou levar em consideração os fins sociais a que se destina a norma. Ou seja, qual que é o objetivo do Estatuto? Proteger e proporcionar uma condição melhor de vida à criança ou adolescente, uma situação fora de ambiente de risco. Então, beleza, você vai interpretar levando sempre isso em consideração. Beleza? Veja, você vai buscar também o bem comum. Né? Veja, o Estatuto aqui,
ele quer o quê? Ele quer nada mais do que as pessoas fiquem bem, que principalmente crianças e adolescentes estejam bem. Então você vai levar isso em consideração na hora de fazer a interpretação. E aí quando ele fala em bem comum, é o bem de toda a coletividade, aquilo que é bom para a coletividade. Tá? É bastante amplo, é bastante vago, mas é isso que vem estabelecido em normas, são critérios lá para o juiz tomar a decisão dele. Tá? Beleza. Vai levar em consideração também o quê? Os direitos e deveres individuais. Deveres individuais. E também os coletivos. Ou seja, você vai fazer uma interpretação sempre primando por quê? Por respeitar os direitos individuais e coletivos. Certo? A ideia é de que você não vai fazer uma aplicação do direito prejudicando, ferindo a esfera de direito de terceiros. Tá? Tranquilo. E também a ideia de que é onde eu falo que é um princípio de condição, que a gente acabou de falar, condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Top? Ou seja, na hora de interpretar, você tem que considerar que o adolescente vai fazer burrada. Na hora de interpretar, você tem que levar em consideração também que é uma pessoa que não tem plena capacidade, que ela está se desenvolvendo. Beleza? São os 4 critérios interpretativos, coloco rapidamente em tela para você. Você volta para mim, porque eu me despeço deste bloco, me despeço das disposições preliminares. Quaisquer dúvidas, você sabe, eu estou sempre à disposição de vocês. Valeu!